Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre novidades que o James Gunn falou sobre o DCU. Ele falou também sobre como ele pensa o DCU, como ele pensa a DC. Eu não cheguei a traduzir isso, mas eu vou falar aqui pra vocês. E eu assisti toda a entrevista que ele fez pro IGN, uma entrevista de 20 minutos, ele tava ali junto com o diretor do Creature Commandos, e ele tava falando sobre a DC no contexto geral, assim, ele tava falando muito sobre o Creature Commandos, sobre a animação, falou sobre Lanternas, falou sobre The Brave and the Bold, falou sobre o Batman do Matt Reeves, falou sobre o DCU, falou sobre as produções que vão vir, ele falou sobre qual filme ele pensa em dirigir, ele não vai ficar só no Superman, ele vai dirigir o primeiro filme do Superman, mesmo sendo um sucesso ou não, ele deve ir para um outro projeto depois, porque existe uma janela de lançamentos que vai vir depois do Superman, né? Mesmo o filme sendo um sucesso, ele não vai ser automaticamente colocado ali pra ter uma sequência, tipo, no ano seguinte. Isso não acontece, né? Sequências de filme de sucesso demoram até 5, 6 anos, depende muito aí que eles vão fazer. E vamos falar sobre tudo isso aqui, porque tem informações muito relevantes sobre Lanterna, sobre o DCU, no geral. Vou fazer um outro vídeo depois só pra falar do The Brave and the Bold e dos Batmans aí no cinema. Lembrando, todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Siga aí nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok, beleza? Primeiramente, o James Gunn revela que o Sam McCurdy, de Shogun, é o diretor de fotografia da segunda temporada de Pacificador. Eu vou chamar de nova temporada de Pacificador, beleza? O James Gunn confirma que o DC Studios está trabalhando em vários projetos Rated R para o DCU, ou seja, para maiores de 18 anos. Agora o James Gunn falou que não decidiu ainda qual será o próximo filme que ele vai dirigir depois do Superman. Porque provavelmente ele não vai ficar, provavelmente isso já é confirmado, né? Ele não vai ficar só dirigindo o Superman no DCU. E ele diz o seguinte: eu tenho umas 4 coisas diferentes que eu poderia fazer. E eu vou meio que pular para frente e para trás entre esses projetos. Eu vou ver qual delas realmente sintoniza comigo. E então será essa que eu vou fazer. Aqui o James Gunn fala sobre a filosofia do DCU. Acredito muito que se contarmos histórias boas e autênticas, se um filme for bem ou não, mas se mantermos a mesma filosofia, construímos um universo que as pessoas amarão e desejarão fazer parte por muito tempo. Sobre a série dos Lanternas, a verdade é que Chris Munch, Tom King e Damon Lindelof escreveram uma série incrível. Tipo, uma série incrível. Estou animado para que as pessoas vejam isso. É muito pé no chão, muito crível, muito real. O tipo de coisa que você nunca pensaria sobre uma série de TV dos Lanternas. É muito humano, adulto e maravilhoso. As histórias que eles escreveram, Chris Munch, Damon Lindelof e Tom King, se encaixam em alguns atores que tinham essas certas idades. E foi isso que eles escalaram. Essas foram as escolhas deles. E eu apoiei totalmente. E o James Gunn confirma que tudo em Pacificador na primeira temporada é canônico. A verdade é que quase tudo em Peacemaker é canônico, com exceção da Liga da Justiça. Ele mostrando de novo seu entusiasmo e como ele está animado com a série dos Lanternas. Estou realmente animado para que as pessoas vejam o que esses caras criaram, mas tudo é para servir à história. A história é sempre o principal. Os roteiros são sempre os primeiros. Eu nunca estaria fazendo esse show do Chris Munch e os outros caras se não tivessem entregado roteiros maravilhosos. E aqui ele dá mais detalhes sobre projetos com classificação indicativa mais alta, né? Rated R, para maiores de 18 anos, enfim. Não se trata de testar para ver se essas coisas funcionam, é apenas sobre contar uma história. Se uma história vai ser Rated R, estaremos totalmente bem com isso. Se vai ser PG, PG-13 ou R, não me importo. O que for digno da história, é isso que faremos. E ele fala sobre os projetos do DCU até agora. É realmente Creature Commandos, Superman, Pacificador, Lanternas e Supergirl. Então alguma coisa que as pessoas ainda não sabem que deve estar por vir, certo? E o James Gunn também acrescenta que mais de um projeto do DCU está perto de ser aprovado e que pode ter classificação indicativa Rated R. E aqui sobre o futuro do Creature Commandos. Podemos decidir que queremos fazer algo diferente com o Creature Commandos. Podemos querer sair e talvez fazer um filme do Creature Commandos. Isso depende. Ele fala muito na entrevista sobre, quem sabe, um filme animado ou algo do tipo. Não me pareceu tanto que eles querem explorar uma segunda temporada dessa série. Agora mesmo estamos avançando com The Brave and the Bold. Isso está acontecendo agora mesmo. E Matt Reeves está escrevendo The Batman 2. E isso está acontecendo agora mesmo. Ou seja, tem 2 produções do Batman que estão acontecendo.
Uma que deve estar ganhando algumas ideias de roteiro e história, e a outra, que é o The Batman Part 2, que provavelmente logo logo vai ser entregue o roteiro. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo especificamente, beleza? James Gunn também elogia muito o Kyle Chandler, falou que ele é simplesmente magnífico. E aí o James Gunn também fala que todos os rascunhos de roteiro de Superman tinha o Rick Flag Sr. nele. Então ele é um personagem bem recorrente aí no começo do DCU. Ele deve ser um personagem bem importante pra trama, inclusive. Uma outra coisa também pra acrescentar, o James Gunn tava falando sobre o DCU no geral e como ele tava pensando o universo no todo. Que ele não queria fazer histórias de origem, ele não queria fazer uma história de origem do Superman ou do Batman, que são personagens que as pessoas já sabem a origem e estão cansadas de saber. Eles queriam fazer um universo como se fosse um Game of Thrones, Star Wars, sabe? Você não precisa ficar preso numa linha do tempo, você não precisa ficar preso numa parada de tipo, olha, preciso contar a origem desse personagem que o público não conhece ele, entende? Tipo, por exemplo, a Mulher Gavião, ela tá lá no Superman. O Guy Gardner está lá no Superman, eles existem esses personagens, né? E você tá trazendo aqui um leque de vários super-heróis já num primeiro filme e provavelmente nenhum deles vai ter uma origem específica ali. Talvez nem a própria engenheira que vai aparecer no filme. Porque eles estão tentando fazer um universo que ele próprio fala, né? Nesse universo DCU, os meta-humanos existem, os super-heróis existem, eles estão ali por um motivo. Como se ele quisesse construir algo apenas sobre boas histórias. Então ele sempre bate muito essa tecla, né? Roteiro, boas histórias, roteiro, boas histórias. Isso pra mim é o mais importante, ainda mais nos dias de hoje, porque assim, você pega o Pinguim, por exemplo, né? Eu fiz análise aqui dos 8 episódios, tem uma playlist lá, caso você chegando agora, vai lá na playlist que eu fiz análise dos 8 episódios lá, tintim por tintim. O Pinguim tá no universo do Batman, ele referencia no primeiro episódio do Batman, no segundo ou terceiro eles referenciam o Charada bem sutilmente. Tem todo o lance da enchente, acho que ele é um negócio que eles se aprofundam mais, principalmente na ótica do Victor Aguilar lá. E é uma série sobre o Pinguim, beleza. Você pode ter o defeito de tipo assim, essa série ela não cita o Batman, os bandidos não falam, e se a gente fizer essa merda aqui, será que o Batman não vai aparecer? Não tem isso, isso é um pequeno defeito da série, beleza, mas o roteiro da série é o mais importante e a história é o mais importante. Os personagens são mais importantes. O mais importante é você contar boas histórias. A DC, e não só a DC, o universo de super-heróis na cultura pop, elas carecem de boas histórias, de grandes roteiros, de grandes produções no sentido de eu vou te entregar uma experiência única, que nada supera um bom roteiro e grandes atores. Quando você para pra pensar nisso, isso faz muito sentido na história do cinema no geral, porque, lógico, grandes diretores também, grandes realizadores, porque as histórias, elas estão aí, elas vão ficar pra sempre. Quando você traz um filme que é só fanservice, que você só tá trazendo personagem X ou Y, porque você sabe que as pessoas vão no cinema porque você vai vender, é como se fosse um catálogo de moda, né? Quando ele fala da série dos Lanternas, eu vou tentar traduzir para as palavras que ele fala aqui. Ele fala de uma maneira muito mais simplista, mas ele e o Tom King escreveram um esboço de uma história, certo? E aí o Tom King, o Damon Lindelof e o Chris Mundi escreveram a história da série. Tipo, o que vai ser a história da série? Sobre o quê? Essa história você passa para os roteiristas e os roteiristas criam os episódios da série. Tipo assim, episódio 1, 2, 3, 4, 5, cada um vai ter seu roteiro e a narrativa vai indo. James Gunn super elogia a série. Eu não tô nem um pouco surpreso dele fazer isso. É óbvio, ele não vai negar alguma coisa ou criticar uma coisa que ele tá fazendo. Porém, as pessoas que estão envolvidas nessa série são pessoas de alto calibre, né? O Chris Mundi, ele fez Ozark na Netflix. O Damon Lindelof lá atrás, Lost, Leftovers, o próprio Watchmen, que é uma das melhores séries que a DC já fez na sua história. É o Damon Lindelof que tá ali. E o Tom King é um cara que ele entende de DC e ele é um bom escritor. Então você tá juntando pessoas com mentes muito talentosas para fazer uma série sobre detetives, né? Uma série sobre 2 policiais intergalácticos que vão ser detetives na Terra aqui e resolver um mistério. Ou seja, eles estão pegando essa série e estão colocando acima de tudo, à frente de qualquer coisa, uma boa história. E a série dos Lanternas é um dos produtos principais do primeiro capítulo. Ela não é uma série que tipo assim, vamos fazer uma série isolada. Beleza, ela pode só mostrar o Hal e o John, por exemplo. Mesmo o James Gunn falou, tem mais alguns Lanternas ali. Tá, mas é uma série que vai ser sobre os dois, é uma série que tá desenvolvendo um mistério que os dois vão solucionar, e esse mistério, essa coisa horrorosa que o James Gunn fala que é um mistério horrível, né? Um mistério terrível, ele fala tipo isso, é uma coisa que vai se reverberar no universo. Então eles estão pegando
dois personagens que nunca tiveram uma adaptação live action foda, estão trazendo os dois numa mesma produção e estão focando numa boa história. Quando James Gunn fala que é uma parada mais crível, pé no chão, ele tá indo mais por esse lado aqui, que é mais crível e é mais pé no chão do que tudo que você já viu. Então isso daqui, que é uma das melhores coisas que a DC já fez na sua história, Neil Adams e Dennis O'Neil e Neil Adams, eles trazem aqui até uma visão meio política, tipo assim, um é republicano e outro é democrata, tipo como se fossem duas visões. Vocês sabem que é de direita e quem é de esquerda aqui, né? Acho que tá meio claro, né? Espero que todo mundo saiba que o Arqueiro Verde é um personagem meio de esquerda aqui. Meio não, ele é totalmente de esquerda. E, sem criar viés aqui, porque eu cago pra direita e pra esquerda, mas a história aqui, ela é focada em qualidade, ela é focada em te entregar uma história muito boa, pé no chão, mais fundamentada, deles caminhando e andando pelos Estados Unidos, resolvendo vários problemas. Tem a Canário Negro aqui, acho que dá pra ver aqui, tem a Canário Negro, tem outros personagens, acho que o Jon Stewart, não sei se nessa edição que ele aparece, mas tem outros personagens aqui durante a trama vão aparecendo. Então, eles estão indo mais ou menos por isso daqui, certo? No sentido de pé no chão, dá pra você imaginar uma parada dessa. Depois do Superman, eu acredito que o James Gunn vai dirigir o Al Torch. O Al Torch é a cara dele. Por que eu falo que é a cara dele? Lógico, ele vai fazer o Superman agora, que talvez muitas pessoas falam assim, pô, não tem nada a ver com o James Gunn, e ele vai fazer um super-herói mais classe A possível. O máximo de personagem famosão que o James Gunn pegou foi a Arlequina. Ele vai trazer esse filme de Superman aqui, sendo sucesso ou não. Ele, depois desse filme, ele vai dirigir outro filme. Por que eu acredito que é o Al Torch? Porque o Monstro do Pântano é o James Mangold, o diretor e roteirista. O The Brave and the Bold, o diretor, é o Andy Muschietti. E aí vai sobrar como filme o Al Torch. Ele pode dirigir uma série da Waller, ele pode dirigir uma série do Gladiador. E ele fala também que várias produções vão ser Rated R. Rated R é pra maiores de 18 anos, certo? Dá pra gente chutar quais são essas produções. Uma é o Monstro do Pântano, eu tenho certeza. Beleza. O Al Torch pode ser também. É outra produção que eu acredito que seja. Acho que o Waller pode ser também. Acho que eles vão fazer uma parada assim, mais adulta com a Amanda Waller. A Viola Davis, mano. A gente não pode esquecer disso. É uma das maiores atrizes aí da geração dela, de Hollywood, certo? E talvez seja também o Paraíso Perdido. Por que o Paraíso Perdido? O Paraíso Perdido, o James Gunn alguns tempos atrás falou que já tinha avançado também, acho que em questão de roteiro. O Paraíso Perdido, se for pra um lado Game of Thrones mesmo, ele precisa ser assim, né? O Game of Thrones ele é mais pesado que o A Casa do Dragão. Não sei se vocês já assistiram os dois, né? Eu já assisti os dois. A Casa do Dragão, por exemplo, na hora que tem uma cena de sexo, não mostra nada. Tipo, o Game of Thrones mostrava a pessoa pelada, mostrava um monte de coisa. Mostrava, por exemplo, várias coisas de decapitação, várias coisas, né? No Game of Thrones já mostrava isso nas primeiras temporadas. Eu acho que Paraíso Perdido vai pra esse lado Game of Thrones. De tipo assim, quando tiver violência vai ter violência, quando tiver sexo vai ter sexo. E eles vão mostrar, e não é uma coisa gratuita, porque é de adulto, não. É como eles vão abordar a série. Eles vão abordar a série de uma maneira mais visceral, talvez. Óbvio, é uma coisa fantasiosa, a série das Amazonas vai ser visualmente mais bonita que o Game of Thrones, porque em questão de cenário, não é nem de fotografia e produção, questão de cenário, os cenários são mais bonitos da Ilha Paraíso. Eu acho que é uma produção que vai ser rated R. Dessas todas aí, eu acho que só são essas, né? E o Creature Commands, pelo que eu sei, é rated R também, que vai ter umas violências ali. James Gunn falou que tem cena de sexo. E eles falam, né? Não é porque é adulto, tem que ser adulto, é porque são as histórias que a gente quer contar. Então essa história tem uma liberdade criativa. Vamos fazer uma cena de sexo. Vamos mostrar ou não vamos mostrar? Ah, vamos mostrar. Vamos fazer uma cena de violência. Vai mostrar ou não vai mostrar? Vamos mostrar. E eu espero que a DC seja extremamente fantasiosa. Eu espero que eles façam tudo aquilo ali parecer um mundo totalmente real. Eu não quero acreditar nos personagens. Uma coisa é você fazer uma produção ou outra. Por exemplo, Paraíso Perdido vai ser uma coisa que vai ter fantasia, mas vai ser bem pé no chão também. Porque o Game of Thrones é assim. Então, é tipo uma novelona, né? Assim como eles vão fazer com os Lanternas Verdes, mas é uma coisa de história. Quando o James Gunn fala da DC também, ele fala tipo assim, eu amo como que é a DC, porque ele fala, uma das coisas que eu mais gosto da DC são as diferentes versões dos personagens. Então ele fala, existe o Batman do Longo Dia das Bruxas, existe o Batman do Absolute, existe o Batman do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. E todos são o Batman com uma visão diferente do Batman. Isso é tipo uma resposta que ele tá dando, falando assim, olha, a gente vai fazer o The Brave and the Bold, mas olha o Batman que vocês estão vendo, olha o universo que você tá vendo o Matt Reeves criar. É isso que ele tá tentando dizer pro fã. Eu acho que se você faz boas histórias, você consegue fazer tudo funcionar. Tudo, sem exceção, com boas histórias. Uma boa abordagem, boa direção, atores bons, tudo isso funciona. E a gente precisa ter uma paciência nesse começo, porque o começo da DC vai ser meio esquisito.
pra todo mundo. Vai ser esquisito pra você que é fã, vai ser esquisito pro fã que gosta só do MCU, vai ser esquisito pro universo nerd, vai ser esquisito pro público geral. Vai ser estranho o começo do DCU, porque mesmo fazendo produções incríveis ou não, é uma coisa estranha, uma coisa nova, as pessoas não entendem de jeito o que é isso, entendeu? Então, vamos com calma aí, porque o DCU tem muito a percorrer. Creature Commands vai ser lançado com um episódio duplo, vou fazer análise de episódio por episódio aqui. Eu sinto que as pessoas que assistiram meio que gostaram, assim, sabe? Você vê no olhar, as pessoas perguntando sobre o Creature Commands. Acho que é difícil ser ruim essa animação. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.